geral, como é que você faz uma análise desse resultado que o Londrina acaba obtendo dentro de casa, mais um empate? Boa noite. Bom, a gente está... infelizmente a gente vai lamentando, né, o não ganho desses pontos, né? É uma equipe que joga um primeiro tempo desse nível, uma equipe que faz o que fez com o Caxias em 47, 48 minutos, com certeza merecia uma vitória, merecia um algo a mais. A gente fez uma semana muito boa de trabalho, uma semana bem leve, bem concentrada naquilo que a gente precisava fazer. E foi feito, cara, foi feito. A gente realmente, eu não sei se alguma equipe no campeonato conseguiu fazer isso com o Caxias, né? Então a gente lamenta. Eu também estou procurando palavras para daqui a pouco descrever com um pouco mais de frieza tudo, mas enfim, a gente lamenta a expulsão do Maurício. Falei com ele, acho que é um lance que precisa ter sabedoria, é um lance controlável, tem amarelo, esse lance é trabalhado, tem uma cobertura, a bola está do lado ao contrário, precisa fazer essa leitura rápida, né? Infelizmente, é uma expulsão que muda tudo, você precisa repensar. Daqui a pouco optamos por 2 linhas de 4, aí tomamos o gol. E aí a gente tem que ser sábio, né? Eu sabia que o empate nos deixaria pelo menos em segundo ainda, né? Se tiver um vitorioso amanhã, e dependendo do empate, nós somos os líderes ainda. Então, na mesma hora ali, chamei o Du, falei, cara, vamos fazer essa linha de 5, vamos colocar 3 volantes dentro e vamos tentar uma bola parada, e a gente tem que fazer essa leitura rápida. Eu sei, alguns torcedores atrás de mim, né? Que eu coloquei o time para trás, né? Teve uma hora que eu olhei para um e disse assim, você viu que foi um expulso? Com todo carinho, assim, eu falei, porque desde quando eu cheguei aqui, nós somos a equipe mais ofensiva do campeonato. Nunca jogo para trás, vocês sabem disso. É isso que eu vou ter que aprender a fazer ainda. Não é meu jogo. Eu gosto de jogar para frente, eu jogo para ganhar jogo. Nós vamos lá para Caxias agora, vou jogar para ganhar. Essa característica, pode ser uns 100 dias que eu já estou aqui. A gente treina para isso, para vencer jogos dentro e fora de casa. Então, daqui a pouco a gente lamenta, cara, mas também comemora, né? O futebol, ele é feito de fatores incontroláveis também, né? Dizer que o Maurício tem crédito. Esse jogador tem crédito comigo, cara. Esse cara teve o nascimento da filha dele, ele saiu daqui, ficou terça, quarta fora, voltou na quinta-feira de madrugada e sábado jogou o jogo para nos ajudar, enquanto o Rafa estava machucado e Leal não estava ainda. Então esse jogador tem crédito com essa comissão técnica, com a nossa diretoria, e eu estou feliz porque os 9 guerreiros que terminaram acabaram exaustos, mas honraram aquele que já deu tanto para nós, e o ponto conquistado devido ao segundo tempo, um homem a menos, a gente comemora. Rogério, justamente em cima desse ponto aí conquistado, projetando já o que vai acontecer lá em Caxias do Sul, automaticamente essa pressão por ter que ganhar o jogo passa para o lado de lá. Uhum. É possível, por exemplo, por mais incrível que pareça, é possível estrategicamente projetar uma resposta em cima daquilo que provavelmente acontecerá lá. Porque eu sentiu aqui dos jogadores na saída, os caras dizem, não, nós ganhamos um ponto pelas circunstâncias. Como colocar isso em campo agora para tirar proveito dessa pressão que estará do lado de lá também? É isso aí. Eu acho que nós também fizemos uma semana de tensão, né, a respeito de ter que vencer o jogo, de ter que ser cirúrgico, de caprichar nessa última bola, de a gente colocar essa bola para dentro, aproveitar melhor as oportunidades. E agora transfere um pouco, né? Eu acho que muda um pouco de figura, mas eu acho que o jogo de lá não troca característica. Eu acho que a pressão, daqui a pouco a imprensa gaúcha vai daqui a pouco querer que também o Caxias faça um grande jogo, que vença, que coloque um pouco mais de ritmo, mas eu acredito que nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Nós vamos jogar em cima, nós vamos jogar forte,
Nós vamos jogar do jeito que a gente joga sempre. O campo vai nos ajudar, vai nos proporcionar a jogar um futebol ainda melhor do que a gente está jogando. E nós vamos para uma final. Nós estamos indo para uma final. Não tem outro jeito. Nós vamos jogar tudo de novo, como a gente está jogando. Mas a gente sabe, daqui a pouco tirar proveito de uma pressão ou outra, de uma vaia ou outra, né? Daqui a pouco o cara começa a errar, tem uma vaia da torcida e a gente joga um pouquinho, né? Agora a responsabilidade pro lado de lá, mas a gente vai saber usar essas armas a nosso favor. Mas nós aqui, nós Londrina, nós vamos continuar com a mesma ideia, a ideia de ir fora, jogar um bom futebol e vencer o jogo. Boa noite, Roger. Boa noite. Na última coletiva, enquanto a terceira coletiva, aconteceu uma confusão extremamente lamentável. Mas mesmo assim a gente viu um time hoje extremamente focado dentro do campo. Eu queria perguntar como foi essa semana de trabalho para que o foco não se desviasse e não continuasse dentro de campo desempenhando o seu melhor. Eu lamentei, nós estávamos aqui, né? A gente ouviu um pouquinho do barulho, mas nós não sabíamos de fato o que estava ocorrendo lá fora. Eu lamentei, achei que foi um pouco demais, assim, esses 4, 5 elementos aí que fizeram esse ato. Eu acho que esse time ele é digno de aplauso, sim. O torcedor também tem direito de cobrar, ok? Não estou aqui isentando de nenhuma responsabilidade, mas também a gente precisa reconhecer o que é feito. Tem uma equipe que tem a segunda melhor folha da Série C. Possivelmente ela deve estar eliminada na próxima rodada. Ela vai ter que fazer 2 jogos fora dos seus domínios e vencer 2 equipes postulantes. A gente precisa valorizar um pouquinho, sabe? Eu não estou cobrando ninguém, não estou aqui longe de mim, até nem é minha característica, vocês sabem disso, eu fico mandando recado, não acho que isso, mas eu não achei legal. Agora, vamos lá, 6 não representam 5.994, né? Que vieram aqui, apoiaram, nos aplaudiram. Durante a semana nós encontramos o torcedor na rua e os caras dando uma palavra de incentivo. Tá aí, ó, os caras entregaram, né? A gente lamenta mais uma vez. Eu tô aqui mais uma vez pedir desculpa pro torcedor por não entregar os 3 pontos. Se tem alguém mais triste do que eu, Dado, Lucas, eu acho que é difícil, porque nós estamos à frente do projeto, entre aspas, né? Eu como treinador, eles como dirigente, a gente quer muito, cara, a gente quer muito. A gente vai vendo essa equipe crescendo, jogando melhor a cada jogo, melhorando suas métricas, fisicamente vai crescendo, jogadores voltando a jogar forte, jogar bem, e aí a gente acaba esbarrando um pouquinho no fator incontrolável. Bom, a gente vai fazer 2 bons jogos fora, e eu espero, cara, espero mesmo, é o meu sonho, tá? E eu não tenho medo assim de dizer, o meu sonho é poder ver o nosso torcedor lá no aeroporto. Eu acho que a gente tem direito de sonhar. Se a gente está aqui nessa terra, a gente tem direito e respeito, tá bom? Eu estou respeitando o Caxias. Foi o líder do campeonato, vai ser dentro da casa deles e respeitando muito o Floresta. Mas eu tenho os meus sonhos, essa equipe tem os sonhos dela e o nosso sonho é poder ir lá, fazer um jogo grande, vencer o Floresta. E por que não sonhar em ver aquele aeroporto lotado, nossa torcida lá, a gente podendo se abraçar. É isso, a gente vai buscar isso aí, com muita força, com muita garra, com muita determinação. E nós vamos representar esse torcedor que tanto tem nos abraçado. Roger, no primeiro tempo, um time com um volume muito grande, né, cara? Impressionante como o time jogou, prejudicado pela expulsão do Maurício. Mesmo assim, uma entrega física muito grande durante todo o jogo, né? No tempo, desgaste físico muito maior, tendo que defender e se preocupar ao mesmo tempo e atacar com uma força ofensiva menor com apenas um homem, o Iago, né, e depois o Eliel. Como é que você avalia a primeira opção do Quirino, que nem você falasse, de começar jogando, e depois a volta do Lucas Marques? Bom, Quirino, eu já disse para vocês, né, algumas vezes que ele e o Eliel são os meus titulares. Daqui a pouco um começa, o outro entra, e assim a gente vai tentando potencializar durante a semana. Nós entendíamos que o jogo que nós íamos propor, o Quirino, era um cara que poderia nos entregar mais nesse primeiro momento, ser um cara mais de força, de disputa, de vencer os duelos. A gente entendeu que o momento do jogo era para ele, apostávamos que ele poderia entregar o que ele entregou. Para mim, acho que hoje um dos melhores em campo nosso, uma partidaça. E
eu disse algumas vezes assim, às vezes o Quirino não tinha feito os gols, mas como ele estava nos ajudando, era sobre isso. Às vezes o gol, ele potencializa isso, né? Você acaba valorizando um pouco mais. Lucas já é um dos meus homens de confiança, é um dos caras que eu tenho brigado com ele para que ele se torne mais atleta, para que ele cuide mais do corpo, para que ele possa jogar Série A, cara, sabe? Eu tenho falado isso para eles, tem que sonhar com isso, tem que sonhar em defender aí, cara, é o seu sonho, sei lá qual é o seu sonho de equipe grandes aí, enfim, essas equipes de potência, jogar fora numa grande camisa, enfim. Eu tenho dito isso para ele, valoriza o que essa casa tem feito, né, que é o Londrina, nossa casa, mas se cuide para poder jogar daqui a pouco uma Série A ano que vem. A gente vai estar na B se Deus quiser, mas é isso. Então eu estou feliz com a volta dele, é um cara que eu também acho que a gente deve ter uma relação depois daqui, né, pelo papo, um cara está sempre do bem, treina muito forte, e a gente está feliz com a volta dele, né? A gente lamenta a perda do Zé, vinha muito bem também, é um menino que está crescendo no processo, infelizmente a gente sabe, são fortes, os jogos são fortes, os treinos são fortes, daqui a pouco doeu ali um pouco, a gente optou por deixar de fora, vamos reavaliar o Zé essa semana para ver se a gente pode contar com ele, mas muito feliz com a entrada deles, acho que, e mais um bom jogo do Vitinho, acho que é valorizar também, o Vitinho fez outro bom jogo, vai no limite, ganhou os seus duelos, acho que a gente realmente merecia uma melhor sorte, mas ela tá chegando com certeza. Boa noite, Roger. Boa noite. Fim agora da primeira parte do quadrangular final. O Londrina não está dentro do objetivo, vai terminar entre os dois primeiros na rodada. Qual a projeção agora para as duas partidas fora de casa? Para depois retornar no objetivo para a partida decisiva. A projeção é vencer os jogos. A gente não tem outra projeção, né? Nós já estávamos ali no vestiário conversando como se a gente viaja antes, se nós vamos 2 ou 3 dias antes, se a gente já vai para lá, se desce, vai estar frio, se não, como é que vai estar, onde a gente vai treinar, quantos atletas a gente vai poder viajar. Nós já estávamos ali no vestiário, já batendo isso. E nós vamos para uma final, cara. Eles vão para uma final lá, nós também. Nós vamos suar sangue lá dentro. Se eles quiserem, eles vão ter que suar mais que nós e não tem problema nenhum isso. Porque aqui nós vamos entregar tudo, igual a gente tem entregado. Se tem uma coisa que se valoriza nessa equipe, além de um jogo legal de se ver, é o que esses caras se doam. Eu acho que o torcedor em nenhum momento pode dizer assim, pô, não correu, não brigou, não se empenhou. Não, isso não. Isso é uma marca nossa, é uma marca da nossa comissão, uma marca da instituição. Trabalha-se forte, treina forte, joga forte. E nós vamos fazer isso lá também em Caxias. A gente vai tentar ir um pouco antes, tentar já ficar na cidade, entender como é que estão os processos lá. Daqui a pouco estiver um pouco mais frio, aqui está muito quente. Viver já o jogo a partir de quinta ou sexta, não sei quando a gente vai, mas nós vamos para uma final lá e a gente vai colocar o nosso coração nisso, mais uma vez, colocar o nosso coração, nossa identidade, e eu tenho certeza, cara, Deus vai nos abençoar, a gente vai celebrar se Deus quiser. Roger, boa noite. Esses Boa noite. 2 jogos contra o Caxias, talvez os 2 mais difíceis, né, nesse quadrangular. E hoje o Londrina, apesar do que aconteceu no segundo tempo, fez um ótimo primeiro tempo, né? Conseguiu o gol. Esse jogo de hoje, né, tirando aí o que aconteceu com o Maurício, que mudou totalmente o jogo, dá um ânimo maior para chegar lá fora de casa e tentar aí, né, nessa final conquistar aí os 3 pontos que podem ser cruciais aí no processo. Boa, eu acho que é esse nível que nós temos que jogar. Agora o corte ficou alto, né? Se nós sabemos que essa equipe pode entregar isso, então tem que ser disso para melhor. E eu tô feliz por isso. Porque a cobrança aqui, eu sou até um pouco chato, assim, vocês já devem ter ouvido falar, eu cobro os atletas, eu quero que eles façam o melhor, eu cobro alimentação, eu cobro que eles passem no departamento médico, eu cobro que eles comam no clube, descansem, enfim, é o que eu vou fazer essa semana de novo. A gente vai cobrar o máximo que a gente puder deles para que eles entreguem o que foi entregue nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, da parte técnica e tática, e no segundo à disposição. Vale também o segundo tempo nosso. A gente está na briga, a gente está na briga, assim como Floresta veio aqui e arrancou um ponto, Caxias veio e arrancou, a gente também. A gente vai lá para buscar pontos e vamos aqui, cara, se a gente não ganhar, não perde. Vamos trocando ponto, a gente tem que saber que a gente tem mais um jogo dentro de casa,
E os confrontos são todos diretos daqui para frente. Nós contra o Caxias novamente. Daqui a pouco a gente tem o Floresta, dependendo dos resultados dele, também se torna um confronto direto pela vaga. E aí a gente fecha em casa. Então vamos embora, vamos forte para esse próximo jogo lá.